Bom dia, paz, Senhor Jesus. Mais um dia para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Senhor. Nós estamos aqui, graças a Deus. Mais um meio de semana, né? Um friozinho. Quem me conhece sabe que eu e o frio a gente não é amigo, mas Deus é bom. Então vamos começar esse culto para a glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Senhor. E hoje o Senhor vem falar conosco a respeito de uma jovem que perdeu seu esposo, né? Perdeu teu sogro e perdeu seu cunhado. E foi numa peregrinação. Ela saiu de um lugar achando que seria um bom lugar, né? Que ele estava indo, aliás, de um bom lugar. Ela morava em Belém de Judá e foi para as plantações ali, para as terras de Moabe, achando que teria uma boa colheita, que seria tudo bem. Ela veio com a tua sogra, Noemi, só que no meio do caminho perdeu o sogro. Um pouco mais adiante, 10 anos depois, perde o esposo e assim em seguida morre seu cunhado também, ou a ordem talvez eu alterei um pouco. Mas é uma história muito triste, que tinha que acabar debaixo de muita tristeza, só que acabou bem. Sabe por quê? Porque enquanto Noemi e Ruth, que eram sogra e nora, elas se viram desamparadas, abandonadas, frustradas. Elas tinham feito planos quando elas saíram da terra delas, elas fizeram planos e tudo foi por água abaixo, nada deu certo. E tinha um agravante, naquela época a mulher não tinha a voz ativa que nós temos agora. Elas tinham que sofrer muitas vezes calada e agora para o sustento, elas não trabalhavam. Quem sustentava eram os esposos. Agora os esposos morreram e como que vai fazer? Noemi, a sogra, já era uma senhora de bastante idade. E Ruth, por sua vez, ela só poderia casar com o parente do marido, né? Que não tinha. Não tinha, aliás, ela pensou que não tinha. Só que o Senhor, igreja, é isso que eu venho falar aqui essa manhã. É um Deus de surpresa. É um Deus que nos surpreende. E quando nós achamos que é o fim, nós estamos num cenário maravilhoso para Deus operar. Quando nós achamos que não vamos ter vitória, que seremos derrotados, se você está nesse cenário, então você se prepara, porque é no cenário do impossível que Deus aparece com o possível dele, porque o que para nós é impossível, para ele é só o início de tudo. Amém? Então, se você está nesse cenário de perda, de frustração, você está no cenário perfeito para Deus operar. Olha só, e a palavra fala que Ruth, ela ela ficou sabendo que naquela época também era assim. Então, as pessoas que eram menos favorecidas, que não tinham condições, elas pegavam o resto. Então, havia colheitas, né? E aí, no meio dessa colheita, estava ali colhendo cevada. No meio dessa colheita, o que caía no chão era para as viúvas, para quem não tinha condições de comprar, não tinha dinheiro. Então, o que ela falou para a sogra dela? Olha, sogra. Porque a sogra falou assim: olha, ô Ruth, pode ir embora. Pode ir embora, porque assim, ó, meu marido morreu, meus filhos também querem o teu marido. E eu não tenho mais um resgatador para poder te resgatar, porque aqui naquela época, se o marido morreu, o amigo do marido, o parente do marido tinha que casar com a esposa. Então vamos supor, eu sou casada com fulano de tal, ele morreu, então ele tem que ter um irmão, um primo, alguém que venha me resgatar para cuidar de mim. Só que ela não tinha, né? Então me virou para Ruth e falou: Ruth, olha só, eu não tenho mais parente que pode te resgatar. Então pode procurar sua turma, tipo assim, sabe? Olha, vai embora com a tua mãe, com o teu pai. E a outra cunhada foi embora, falou: é verdade, eu vou embora. Ruth ficou. Ela falou: não, sogra, eu vou ficar. O que você comeu, eu como. Onde você morar, eu moro. E o teu Deus será meu Deus. Eu vou ficar. Porque ela entendeu, Ruth entendeu, que ela já tinha perdido tudo. Que ela tinha laços afetivos com essa sogra. E a sogra também já tinha perdido tudo. Que quer dizer, uma poderia ajudar a outra ali. E naquele momento, uma sogra, uma senhora de idade, ela falou: eu tenho mais. Eu penso, na Bíblia não fala isso. Mas eu penso que ela pensou: eu tenho mais vitalidade. Eu sou mais nova, eu posso trabalhar por nós duas e cuidar dela. Ela não se preocupou em ter algum resgatador. Mas o Senhor sabia que ela precisava do resgatador. Hoje em dia, o nosso resgatador é Jesus, porque ele veio nos resgatar, tirar nós do pecado e morreu na cruz por sacrifício de mim e de você. Mas naquela época, o resgatador
foi o dono da lavoura onde Ruth foi colher resto. Ela foi lá achando que ela ia servir, né? Mas como uma funcionária para comer o que caísse da colheita para levar para casa para Noemi. Só que chegando ali, ela foi notada pelo dono da colheita, que coincidentemente, que não, para mim não tem coincidência as coisas de Deus, era parente da sua sogra. Então poderia resgatar ela. Olha que coisa linda. Então, quando você acha que não tem mais jeito, quando você acha que acabou, você está no cenário perfeito para ser. Eu não tô aguentando a minha dicção, tá demais. Você está no cenário perfeito para ser abençoado. Então, aqui Ruth, ela saiu ao encontro, né? Achando que ela ia passar pelaquela humilhação, comer do resto, pois ela chegou ali, ela sentou na mesa, o dono da lavoura era parente, já se engraçou com ela, né? Então ela não ficou prostrada. O que nós podemos fazer, nós fazemos, e tem coisas que é nós, tem coisa que é Deus. Ruth, ela precisava ir até lá, ela precisava ter fé, ela precisava tomar atitude e ela foi atrás do seu alimento, ela não ficou lamentando. Então a parte dela ela fez, e a parte do Senhor foi preparar um resgatador para ela. E foi a coisa mais linda, e vocês vão ler essa passagem. O mais lindo é quando Ruth, ela começa a questionar: nossa, por que você, quando o dono da lavoura se engraçou com ela, tirou ela daquela colheita de humilhação, colocou ela para sentar na mesa e já falou: olha, os rapazes, você quiser água, os rapazes vão te oferecer. Começou a oferecer tudo para ela. Então ela foi ali para servir, acabou sendo servida, porque o Senhor, ele zela para aqueles que temem a ele. Então, olha que coisa linda. Aqui o Senhor quer falar conosco assim: olha, quando você acha que não tem solução, eu sou a solução. O Senhor é a solução para a tua vida. Amém? Então vamos agora, você vai abrir tua Bíblia no livro de Ruth e vai ver Ruth capítulo 2, no versículo 12. Aí você vai ver o que Boaz, que era parente de Noemi, da sogra de Ruth, falou para ela. Por que ela teve essa benevolência da parte de Deus? Porque o Senhor não deve nada para ninguém. Olha o que ele falou para ela. Porque ela perguntou assim, ó. Ruth 2, versículo 10. Ela fala assim: então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra. Quando ele foi lá paparicar ela, começou a falar as coisas para ela, ela se prostrou diante de Boaz, diante do dono dessa plantação, e falou assim: por que achei graça aos teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Ela pergunta: por que você está me notando e me tratando tão bem assim? Aí, olha o que ele respondeu. Ele respondeu assim: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste o teu pai, a tua mãe e a terra onde você nasceu, e vieste para um povo que antes você nem conhecesse. Então ele fala assim, ó. Aí ela começa a perguntar: por que você está me tratando tão bem? Aí ele responde para ela assim, ó: porque a notícia já correu. Eu já sei o bem que você fez à tua sogra. Eu já sei a tua índole, o seu caráter. Você deixou seu pai, deixou a sua mãe, a sua terra para servir tua sogra, né? Por isso que eu também quero te servir, porque eu já vi que você é uma boa pessoa. Por isso eu quero te ajudar. Então, o bem que ela fez lá atrás, ela recolhe aqui agora, porque o Senhor, ele recolheu essa oferta agradável que ela fez ao Senhor, agradando a tua sogra. E agora era o momento do Senhor retribuir usando esse servo. E aí ele continua no versículo 12, que fala assim, ó: o Senhor galardoe, que o Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Então ele começa assim, ó: que o seu galardão chegue até você, o galardão do Senhor, amém? E Ruth foi tremendamente abençoada. Então, fez o bem, recebe o bem. O improvável é só uma questão de tempo, porque para o Senhor não existe impossível. Para o Senhor existem situações. Sempre tem um caminho onde o Senhor vem para nos abençoar. Amém? Aqui elas acharam que não tinha mais caminho, mas encontrou um caminho, porque o Senhor enviou um resgatador e vai enviar um resgatador até você.
para você ser abençoada na área que você precisa. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez, Pai. Pai querido, santo e poderoso, colocando, Pai, toda a situação que nós precisamos, Pai, de resgate, precisando que o Senhor chegue, nos abençoa, Pai, nos entra, Pai, com uma providência, assim como o Senhor fez na vida de Ruth, providenciou, Pai querido, santo, um resgatador, providenciou, Pai, uma nova vida, providenciou, Pai, o alimento para ela e nada deixou faltar. Tirou ela, meu Senhor, debaixo da humilhação, entregou a vitória. Amém, meus queridos? Vocês recebam também essa vitória, porque o Senhor está tirando muitos aqui dessa manhã debaixo de humilhação. Amém? A paz do Senhor Jesus.